Olá, vamos continuar então a segunda semana de estudos e hoje a gente vai falar sobre a estrutura e dinâmica de funcionamento de todo o ser humano. A gente já falou sobre a missão que Deus deu para a humanidade, que é refletir a imagem de Deus na Terra, né? Sendo os seus representantes no governo da boa criação, demonstrando o seu caráter e contribuindo assim com a boa fama, com a glória de Deus. A gente já viu que essa mesma missão foi dada tanto a homem quanto a mulher e que ambos compartilhavam da mesma identidade antes da queda e viviam em uma união harmoniosa que não necessariamente tinha relações de hierarquia. Mas para além disso, agora eu quero que a gente olhe para a nossa humanidade entendendo os elementos que compõem a nossa humanidade, quais são os elementos que a Bíblia nos revela ao longo de toda a sua narrativa, e como que esses elementos interagem no nosso funcionamento e nos fazem humanos, né? Qual que é a nossa estrutura e qual que é a nossa dinâmica em que essas partes que nos compõem interagem em si para o nosso pleno funcionamento. De novo, pode parecer muito teórico, mas não é. Eu prometo que é muito importante que a gente tenha essa perspectiva bíblica das partes que nos compõem como seres humanos, para que a partir dessa perspectiva bíblica a gente consiga diferenciar os dois gêneros de acordo com a Bíblia e não com filosofias que não são bíblicas, ok? Então, uma compreensão bíblica da vida, né, e das partes que nos compõem como seres humanos e como que a gente funciona é fundamental para que a gente possa cooperar com o Espírito Santo na plena restauração da nossa humanidade e no pleno cumprimento da nossa função, da nossa missão como seres humanos. O primeiro passo que a gente precisa dar nessa direção é compreender que, do ponto de vista bíblico, nós somos seres integrais, nós somos seres inteiros. O que isso significa? Nós somos sim formados de muitas partes, mas todas essas partes estão misturadas, integradas, amalgamadas umas às outras. Uma parte não funciona à parte da outra. Não existe separação. Nós somos seres inteiros, ok? Nós somos um tear em que cada fio e elemento está entretecido um no outro de tal maneira que, se a gente puxa um fio, tudo desmorona. E sabe qual que é o termo bíblico usado para se referir a esse todo que nos compõe como seres humanos? Alma. Em Gênesis 2, Deus sopra o fôlego de vida e torna o ser humano, o homem, uma alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Alma na Bíblia é sinônimo de ser humano completo e integral. E logo aqui a gente precisa começar a contrapor essa perspectiva com a perspectiva distorcida, com base em filosofias não bíblicas que permeiam a nossa cultura, o nosso imaginário coletivo e que acabam por nos influenciar sutilmente. Segundo o dicionário Michaelis, alma é uma substância incorpórea, imaterial, invisível. Pode ser que você também, quando pensa em alma, logo imagina que isso significa algo invisível que está dissociado do corpo. Inclusive, você pode ter no seu imaginário a ideia de que quando a gente morre, ressuscita e vai para o céu, só a nossa alma vai para o céu e nosso corpo para de existir. Essa ideia veio de pensadores gregos que acreditavam na dualidade do ser humano como tendo corpo e alma separados. A alma sendo a essência imaterial do ser humano, que inclusive iria perdurar para o além-vida, e corpo sendo a substância de temporalidade, de materialidade, que iria deixar de existir. E dentro desta relação de alma e corpo, uma relação separatista, dualista, existia também uma posição hierárquica, em que a alma era mais importante do que o corpo. O corpo era transitório, era passageiro, e a alma era o que iria perdurar. Mas quando a gente lê
alma na Bíblia, os autores não estão querendo se referir a uma dimensão imaterial do ser humano, que está dissociada do corpo, mas ao ser humano completo, em todas as suas partes. Inclusive, gente, essa ideia de que a gente vai ser alma penada no céu não é uma ideia bíblica. O nosso Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele tinha corpo. O corpo foi restaurado, o nosso corpo vai ser restaurado e glorificado. Nós vamos habitar em uma nova criação que tem dimensão material também. Então a gente precisa revisar esses nossos pensamentos para que a gente tenha uma perspectiva bíblica da vida e não uma perspectiva baseada em filosofias não bíblicas. Para além da integralidade do nosso ser, né? A tradução literal do termo hebraico que é usado para alma na Bíblia é fome. O termo hebraico que é usado para alma na Bíblia chama nefesh. É um termo usado para garganta e eles entendiam que a fome estava na garganta na época. Isso aponta para o fato de que nós somos seres inteiros, integrais, mas nós somos também seres esfomeados, seres que têm fome de algo que está além deles e que precisa disso para se sustentar, para viver, para sobreviver. E essa fome é fome do quê, gente? Fome do amor divino do nosso Senhor e Criador, do amor e da sabedoria que Ele nos dá para sustentar a nossa vida. Nós fomos criados para nos deleitar no nosso Criador e nos satisfazermos com a sua vontade, com o seu amor e sermos seus colaboradores na Terra. Na sua totalidade, inteireza, o ser humano é um ser desejante, que passa a adorar e devotar a sua vida a aquele que está fora dele, que supre esse seu desejo. Seja ele o verdadeiro Deus ou não. O ser humano, então, é um ser desejante e devoto de algo que satisfaça a sua fome. Todo ser humano busca algo fora de si que satisfaça os seus desejos internos, ok? É muito importante que a gente tenha essa perspectiva. Quando a gente percorre a narrativa bíblica, a gente vê que existem outras partes que nos compõem como seres humanos e a gente vai integrar essas partes nesse conceito de nós somos um todo, né? Nós somos uma alma. Quais são essas partes? As partes que a Bíblia nos aponta são corpo, espírito, coração, mente e força, ok? E aí a gente vai discorrer um pouco sobre o que cada um deles significa. Começando com corpo e espírito. Lembrando, nós somos seres inteiros, almas que habitam em uma dimensão que também é física e espiritual ao mesmo tempo. Então, nós habitamos em duas dimensões que estão sobrepostas uma à outra. A dimensão física, material, visível e a dimensão espiritual, imaterial, invisível, energética, tá? Nós somos pó da terra, materiais, e sopro divino ao mesmo tempo. Essas duas dimensões não estão separadas e não estão em uma acima da outra. Estão unidas e sobrepostas. Novamente, vocês veem um padrão, esse padrão da unidade e da harmonia, mesmo sendo duas coisas diferentes, a Bíblia vai sempre trazer o conceito da unidade e da harmonia. Então, na visão bíblica da vida, não existe uma dimensão espiritual que está separada da dimensão material. Tudo que é material está imerso no espiritual. Perdão, eu vou refazer essa frase para ficar mais claro. Não existe uma dimensão material que seja separada da dimensão espiritual. Existe uma dimensão espiritual que não tem matéria, que é a dimensão em que estão os anjos e que estão o nosso próprio Deus,
mas tudo que é material está imerso no espiritual, ok? Então, tudo que a gente faz é também espiritual, porque a gente está habitando essas duas dimensões ao mesmo tempo. Nós não somos uma alma ou um espírito que estão presos em um corpo físico, tá? De novo, essa noção de duas partes separadas, de coisas mundanas, de coisas materiais, de coisas profanas e de coisas espirituais, sagradas, é uma perspectiva não bíblica da vida. É uma perspectiva que vem dos pensamentos da filosofia grega. Na Bíblia, a ressurreição e restauração completa de todas as coisas possui dimensões materiais, corpos físicos que vão habitar em dimensões materiais e espirituais ao mesmo tempo. Nosso corpo não é menos importante do que nossa dimensão espiritual, nosso espírito, na Bíblia, ok? Então é muito importante a gente ter isso bem claro. A alma, nós somos um todo, que é uma alma composta tanto pela nossa dimensão material quanto pela nossa dimensão imaterial, que é o nosso espírito. Espírito, vamos para espírito. O significado do termo hebraico usado para espírito na Bíblia é sopro, vento, ar. Isso nos revela que, primeiro, espírito é a dimensão não visível que nos compõe. A gente tem uma dimensão não visível. E existem coisas que estão acontecendo nessa dimensão não visível, essa dimensão espiritual da vida, tanto através dos nossos corpos materiais, que tem essa dimensão espiritual, quanto através dos ambientes que a gente habita, que tem essa dimensão espiritual também. Mas, além disso, espírito na Bíblia é usado para simbolizar o princípio da vida. Então, aquilo que tem um espírito é aquilo que está vivendo, tá? Deus nos criou, né, do pó da terra, nos formou lá, e inspirou em nós o fôlego da vida, que é a dimensão imaterial que nos faz ser alguém que está vivo. A partir do momento que alguém está dormindo, que está morto nesta era, Deus retira o espírito, que é o fôlego de vida dessa pessoa. E aí, essa pessoa vai ser vivificada novamente na segunda vinda de Cristo, tanto as pessoas que vão viver novamente com Cristo na nova criação, quanto as pessoas que vão ser julgadas e, infelizmente, não vão entrar na nova criação, tá? Então, o estado de morte é um estado de dormência mesmo, em que por um breve período de tempo a gente passa um tempo sem estarmos vivos, sem estarmos com o espírito, com o fôlego de vida, até que nosso Senhor volte e nos ressuscite todos para o dia do julgamento final e o dia da separação de quem vai viver eternamente com Cristo na nova criação e quem não vai, tá? Espero que tenha ficado claro, então. A alma é o todo, nosso corpo é a dimensão material, nosso espírito é a dimensão imaterial. O nosso corpo, essa nossa habitação física e material, é o meio pelo qual a gente percebe o ambiente material que está ao nosso redor, né? Através das sensações físicas do toque, da visão, do olfato, do paladar, da audição. Nós somos seres sensoriais, feitos para perceber o mundo ao nosso redor através dos nossos sentidos físicos. E o nosso corpo é também o meio pelo qual a gente expressa a nossa vontade nesses ambientes físicos. O nosso espírito é a dimensão em que a gente percebe aquilo que está acontecendo nos nossos ambientes de forma não visível, né? Na dimensão imaterial. Então, é uma percepção menos sensorial e mais intuitiva, tá bom? Então, que fique bem claro, não há uma distinção entre coisas corporais e coisas espirituais, entre atos sagrados e atos seculares. E se a gente crê que Deus é espírito, não visível, e ele é onipresente, e as dimensões materiais estão contidas na dimensão espiritual, então nós estamos sempre na presença de Deus. E tudo que a gente faz é uma forma de adorá-lo ou não, ok? Além do nosso espírito e do nosso corpo,
Segundo a Bíblia, nós somos formados também pela nossa mente, pelo nosso coração e pela nossa força de vontade. Essas também são partes imateriais, não estão vinculadas necessariamente aos órgãos, né? Quando a gente fala mente, a gente não tá falando do cérebro. Quando a gente fala coração, a gente não tá falando do coração físico, tá bom? E cada um desses elementos que nos compõem interagem para o nosso pleno funcionamento. A nossa mente, do ponto de vista bíblico, é o conjunto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das imagens, da nossa imaginação. E essa nossa mente, ela é a lente pela qual a gente interpreta a vida e guarda coisas, guarda convicções no nosso coração. Então, a gente está interagindo na realidade, a gente vai guardando referências na nossa mente de pensamentos, sentimentos e imagens, e a gente vai transformando esses pensamentos, sentimentos e imagens em convicções no nosso coração. E o nosso coração, por sua vez, não é o lugar em que moram as emoções na Bíblia, mas é aonde moram as nossas convicções que guiam as nossas ações. O coração é o centro de comando da nossa existência como seres humanos. E é de onde nasce a nossa força de vontade, ou seja, é a nossa força, né? É a nossa vontade, que é guiada pelas convicções do nosso coração. No nosso coração moram essas convicções em forma de desejos, de necessidades, de medos e de amores. E a nossa força de vontade é a expressão, por meio de atos corporais em ambientes materiais e espirituais ao mesmo tempo, dos comandos que o nosso coração nos deu com base nessas convicções que a gente guardou. Todos esses elementos que nos fazem humanos foram arquitetados para funcionar de forma harmônica e para a glória de Deus. Nossos desejos foram feitos para serem satisfeitos em Deus, nosso espírito para ser sustentado por Deus, nossos corpos, mente, coração e força de vontade para serem desfrutados e governados, né, o exercício do domínio próprio, para a glória de Deus. Porém, depois da queda, todo o nosso ser foi corrompido pelo pecado. Então, a gente não mais direciona os nossos desejos para Deus, a gente passou a interpretar e a reagir à vida com pensamentos, sentimentos e vontades que estão distorcidas pelo pecado, ok? Dito isso, a gente vai para o último, mas não menos importante elemento que compõe a nossa estrutura e dinâmica de funcionamento como ser humano, que é o nosso gênero, certo? Do ponto de vista bíblico, os seres humanos foram criados para pertencer a dois gêneros específicos que estão intimamente atrelados ao seu sexo biológico, tá? Que compõem o seu corpo físico. Então, tá bem claro na Bíblia que é homem e mulher os criou. E esse conceito de gênero, biblicamente, está atrelado ao sexo biológico. E esses gêneros não foram criados para esses gêneros foram criados para se relacionarem sexualmente um com o outro e se tornaram uma só carne. E aí eu queria gastar um tempinho esclarecendo o que isso de fato significa no próximo vídeo, tá bom? Até lá!